Obrigado, Nayara, pelo lindo louvor. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado para você que nos assiste também pela internet. Que bom estarmos juntos na casa de Deus nesse sábado frio, mas um sábado alegre, feliz na presença do nosso bom Deus. Eu tenho 3 recadinhos rápidos aqui para a igreja. O primeiro deles, dia 20, próximo sábado, nós teremos um encontro muito especial para todos aqueles que gostam de estudar a Bíblia com as pessoas ou têm o interesse de dar estudos bíblicos, de realizar estudos bíblicos. Nós teremos um encontro realizado pela Associação Paulistana na Igreja da Clínica, a partir das 15 horas da tarde. Então nós temos um link para você fazer a sua inscrição, você vai receber uma camiseta, vai receber ali bastante motivação, capacitação para pregar o Evangelho. Então, se você gostaria de pregar o Evangelho, se você gostaria de formar uma dupla missionária com alguém, ou se você já tem uma dupla missionária, sábado, dia 20/6, às 15 horas, na Igreja da Clínica. Então, nos grupos da igreja, nós vamos encaminhar para vocês ali um link, onde você terá que fazer a sua inscrição e estar presente na Igreja da Clínica a partir das 15 horas, tá bom? O segundo recadinho é para todos aqueles que são líderes de departamento da nossa igreja. Hoje, às 17 horas da tarde, nós teremos uma comissão diretiva da igreja. Então, a sua presença é de extrema necessidade e importância aqui para a nossa igreja. E o outro recado, e último, é para todos aqueles que são jovens. Eu sei que todos aqui são jovens, né? Mas nós estamos falando diretamente dos jovens de 16 anos até no máximo 30 anos, tá bom? Então, se você tem entre 16 anos a 30 anos, nós vamos pedir para você aguardar um pouquinho aqui no final do culto, que nós gostaríamos de conversar com vocês alguns minutos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. A mensagem de hoje, ela tem como título Um Encontro que Transforma. E certa vez uma pessoa disse assim para mim: pastor, qual é o significado do nome Igreja Adventista do Sétimo Dia? E nós que somos adventistas do sétimo dia, nós compreendemos muito bem o significado do nome, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas o nosso nome, ele traz para nós uma forma de falar, de anunciar ao mundo 2 crenças fundamentais que nós temos como adventistas do sétimo dia. Nós temos 28 crenças fundamentais. E o nosso nome, ele mostra 2 crenças muito importantes. A primeira delas é que nós cremos na breve segunda vinda de Jesus Cristo. Nós acreditamos no segundo advento de Cristo, e é por isso que somos chamados de adventistas. Somos adventistas porque aguardamos o segundo encontro de Cristo nas nuvens do céu. E a segunda característica do sétimo dia é porque nós guardamos o sábado bíblico como dia santo do Senhor, o sétimo dia, conforme o mandamento de Êxodo capítulo 20, né? Então, o nome Adventistas do sétimo dia, ele funciona como uma pequena declaração de fé, apontando para a esperança do retorno de Cristo e também para a fidelidade aos mandamentos de Deus. E o sábado é um dos maiores presentes que Deus nos deu. E às vezes a gente começa a pensar, né? Quantas vezes nós ouvimos falar a respeito do sábado na igreja? Talvez esse tema tenha sido pouco abordado, tenha sido pouco falado. E o sábado é um presente que Deus nos deu, mas ao mesmo tempo ele é um dos mandamentos mais mal compreendidos por muitas pessoas. Porque muitas vezes nós aprendemos a guardar o sábado. Entendemos o que diz Êxodo capítulo 20, que nós não devemos trabalhar, nós não devemos ter ocupações do nosso próprio interesse, mas nós não aprendemos a desfrutar o sábado. Nós não aprendemos a guardar o sábado da forma como deveríamos guardar. E talvez esse seja o problema de muitos cristãos hoje. Estão na igreja, mas não estão se deleitando em Deus, não estão buscando a Deus, não estão
recebendo, vamos dizer assim, as bênçãos de Deus por estar na igreja. E eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 58. O sermão de hoje está totalmente fundamentado em 2 versos, no verso 13 e no verso 14 do livro de Isaías, capítulo 58. Então abra sua Bíblia e não feche a palavra de Deus, tá bom? Porque nós vamos, verso por verso, palavra por palavra, nós vamos ver o que Deus tem a nos dizer nesses 2 versos. Isaías, capítulo 58, verso 13 e o verso 14. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a palavra de Deus e vamos juntos ler as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus diz assim, verso 13: Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Bom, os 2 versos que nós lemos, o verso 13 e o verso 14, ele vai muito além de regras. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam assim, o que pode fazer no sábado e o que não pode fazer no sábado. E veja, o conceito é muito simples. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E no 7º dia, o que nós devemos fazer? Nós devemos descansar. Então Deus deu a nós 6 dias. E durante 6 dias nós devemos cuidar de tudo aquilo que é do nosso interesse, tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida, tudo aquilo que tem a ver com as coisas que gostamos, que queremos. E um dia foi separado para termos um encontro especial com Deus. Santificar tem a ver com separar, tem a ver com um propósito específico. O sábado, ele não é igual aos demais dias da semana. Por que ele não é igual? Porque a Bíblia diz que no 7º dia, Deus ele descansou, ele abençoou e santificou. Ou seja, o sábado, nós temos um descanso especial, nós temos uma bênção especial e nós somos santificados. Então veja, quando nós falamos do sábado, nós podemos ver aqui algo profundo. Por quê? Porque o texto de Isaías, ele fala de um relacionamento com Deus. Deus, ele quer se relacionar conosco. E aí você pode dizer assim, pastor, mas Deus quer fazer isso todos os dias com a gente. Sim, Deus quer se relacionar conosco todos os dias. Mas o sábado é um dia que Deus separou para esse encontro se intensificar. Então a Bíblia diz, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, nós podemos perceber aqui que Deus não está apenas dando uma ordem, Deus ele está fazendo um convite, Deus está nos convidando, e a primeira decisão é desviar o pé. E o verso diz, se desviares o teu pé, ou seja, Deus começa falando de direção. Ele começa falando para cada um de nós o seguinte, nós precisamos mudar o rumo. Durante 6 dias da semana nós estamos preocupados com o nosso trabalho, estamos preocupados com a nossa família, estamos preocupados em comprar, em vender, estamos preocupados com os entretenimentos da vida, estamos preocupados com todas as questões. Mas o 7º dia é um dia que nós devemos mudar o rumo. Nós devemos voltar a nossa vida para as coisas do Senhor, devemos nos apegar a Deus, devemos buscá-lo ainda mais. Devemos descansar das nossas atividades, das preocupações, das angústias, das dores, porque temos a certeza que Deus está conosco. E sabe, querida igreja,
Quando nós entendemos isso, nós percebemos que o sábado, ele é um momento para ter um encontro especial com Deus. É como alguém que está andando, né? Está andando, está caminhando, e ele agora decide seguir por outro caminho. Enquanto todo mundo vai numa direção, o povo de Deus vai em sentido contrário. O povo de Deus vai de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus deseja. Então, o sábado, antes de ser um comportamento, o sábado é uma escolha que está no coração. Você decide guardar o sábado, e o sábado ele não tem como finalidade te salvar, o sábado ele não pode salvar ninguém. Nós não somos salvos pelo sábado, nós não adoramos ao sábado, nós somos salvos pelos méritos, pela graça de Cristo. O sábado nada mais é do que um encontro especial que nós temos toda semana com o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, o sábado ele está muito além do comportamento, ele tem a ver com decisões dentro do nosso coração, porque no início da semana nós precisamos nos preparar para este encontro com Deus, nós precisamos ir até Deus todos os dias, mas o encontro especial é no sábado, no dia do Senhor. E veja, o texto continua dizendo para nós o quê? Se desviares o teu pé do sábado, né? De fazer o quê? A tua vontade. A tua vontade. Ou seja, o problema não é só o que nós fazemos, é quem está no controle da nossa vida. Durante a semana nós fazemos o quê? A nossa vontade. Corremos, trabalhamos, nós decidimos, mas quando chega o sábado, Deus está dizendo para nós: agora, meu filho, minha filha, pare, mude a direção, agora é a minha vontade, não é a sua vontade. E sabe qual é o problema de muitos hoje? O problema de muitos é que eles querem viver o sábado sem mudar a direção da vida. Ou seja, alguns entendem que guardar o sábado tem a ver em apenas não trabalhar, não ter um compromisso de um horário para entrar, de um horário para sair. Mas guardar o sábado não tem a ver apenas com isso. Guardar o sábado tem a ver em ter um encontro especial com Deus, é receber o sábado no pôr do sol da sexta-feira, porque o dia ele começa de um pôr do sol a outro, ele vai de um pôr do sol a outro. Então, no pôr do sol da sexta-feira, nós devemos receber o sábado, nós devemos ter o culto de pôr do sol dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, com a nossa família. E nós recebemos o sábado, e nesse dia, a nossa janta deve ser uma janta simples. O nosso almoço não deve ser um almoço complexo, deve ser um almoço simples. Nós devemos estar na igreja, buscando a Deus, adorando a Deus, estando na presença do Senhor. As palavras que nós conversamos não devem ser as mesmas palavras de toda semana. As nossas conversas devem ser conversas que glorifiquem a Deus, que honram o nome de Deus. Não devemos conversar sobre futebol, sobre política, sobre trabalho, sobre as coisas seculares deste mundo. O sábado é para estarmos diante da presença de Deus. O sábado é um momento de encontro especial com o Criador, com o mantenedor de todas as coisas. E sabe, queridos irmãos, quando nós vamos à nossa casa, a gente pensa assim: e agora, o que eu vou fazer no sábado? Vou dormir o sábado todo? O sábado também tem a ver com descanso físico, mas não é para nós dormirmos o sábado todo. É para termos um pequeno tempo de descanso físico, mas é um dia para estarmos em meio à natureza, é um dia para estarmos com a nossa família, é um dia para intensificarmos a obra de Deus, pregando o Evangelho, falando de Jesus para as pessoas. É um dia que deve ser prazeroso,
é um dia que nós devemos entender a importância na nossa vida. Veja, o sábado, ele começa quando nós dizemos o seguinte: Senhor, hoje não é sobre mim, mas é sobre Ti. Hoje, esse dia não é as coisas que têm a ver com a minha vida, mas é um dia que eu quero saber do Senhor, é um dia que eu quero Te buscar, é um dia que eu quero intensificar o meu relacionamento com o Senhor. Mas o sábado, além de ser uma decisão, ele também é uma renúncia. Porque o texto continua dizendo assim, olha, não seguindo os teus caminhos, nem fazendo a tua vontade, nem falando palavras vãs. E agora Deus, ele entra em detalhes, né? Porque ele fala de 3 áreas da nossa vida. Ele fala de caminhos, ele fala de vontade e ele fala também de palavras. Ou seja, Deus, ele não quer só o nosso tempo, mas ele quer a nossa vida completa. Ele quer a nossa decisão. Não seguir os teus caminhos, isso fala do nosso estilo de vida. Como é o nosso estilo de vida, principalmente no sábado. Não fazer a tua vontade, fala dos desejos que estão no nosso coração. Sabe quais são os desejos que a gente tem no coração? A gente tem desejo de buscar fazer exatamente aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos. Queremos comprar, queremos vender, queremos muitas vezes fazer as coisas desta vida. E aí você pode se perguntar assim, pastor, mas então o que a gente vai fazer no sábado? Veja, não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. É a vontade do Senhor que precisa prevalecer. Fazer a vontade de Deus, estar na presença de Deus, não falar palavras vãs, falar daquilo que ocupa a nossa mente, preocupações, correria, agitações, problemas, dificuldades. Mas eu vou resolver uma coisa aqui na minha casa, Veja, irmãos, tudo aquilo que nós podemos nos organizar, nos planejar para fazer em 6 dias, nós devemos fazer. Agora, aquilo que nós não podemos fazer em 6 dias, e que se torna, vamos dizer assim, uma emergência, não se torna pecado. Por quê? Porque o sábado, ele não começa no pôr do sol da sexta-feira. Ele começa no pôr do sol de sábado. Durante toda a semana, nós precisamos nos organizar, nós precisamos correr atrás de tudo. O que eu quero dizer com isso é que, se porventura eu tenho que comprar um remédio que eu sei que é de uso contínuo, que eu já conheço, eu tenho que fazer isso durante 6 dias. Se eu comprar no sábado, eu estou transgredindo o sábado, porque eu tinha que fazer isso em 6 dias, mas eu deixei para fazer no dia do Senhor. Agora, se no sábado eu preciso tomar uma medicação, onde a minha vida está correndo risco, Estou correndo risco de vida, porque tenho que tomar aquele medicamento. E não deu para comprar, eu não sabia que tinha que comprar esse medicamento, fiquei sabendo no sábado, e tem que tomar no sábado. Quando nós começamos a compreender, a entender o significado do sábado, nós começamos a perceber que Deus quer um relacionamento com a gente. Ele quer estar conosco. O sábado não é só parar, mas é transformação de vida. Porque é possível estar na igreja e continuar com a mente no mundo. É possível estar na casa de Deus, é possível estar no sábado, mas com a mente nas coisas do mundo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos com a mente nas coisas de Deus, nas coisas eternas, nas coisas do reino de Deus. Deus está dizendo para nós a cada sábado, eu quero mais, eu quero
estar com vocês. Eu não quero só um dia separado, eu quero também um coração transformado, uma mente transformada. O sábado, ele revela quem governa a nossa vida durante toda a semana. Se durante toda a semana nós estamos buscando a Deus, nós estamos na presença de Deus, nós estamos nos colocando nas mãos de Deus, o sábado vai revelar isso. E a gente costuma dizer que as crianças, elas são um reflexo daquilo que é a nossa casa, daquilo que é o nosso lar. Se no sábado a criança não para quieta dentro de casa, na presença de Deus, isso é um sinal de que talvez essa criança dentro de casa, ela não está tendo contato com Deus, através do culto familiar, através do momento de adoração a Deus dentro de casa, dentro do lar. E sabe, queridos irmãos, o sábado ele não muda quem você é, mas ele revela quem você é. Ele revela quem é Deus na tua vida. As atitudes, as palavras, o comportamento. Mas o sábado, além de ser uma decisão, uma renúncia, ele também é uma experiência. Uma experiência. E agora vem a parte mais linda do texto que nós lemos em Isaías, né? E chamares ao sábado deleitoso. E aqui muda tudo. Porque algumas pessoas têm a ideia de que o sábado é um fardo, de que o sábado é um dia cansativo. Pelo contrário, o sábado é um dia deleitoso, é um dia feliz. Porque Deus ele não fala mais de regra, ele fala de sentimento, ele diz assim, deleitoso, e significa prazer, alegria, satisfação. Ou seja, Deus quer que você goste do sábado. Deus quer que o sábado seja por você o dia mais aguardado, o dia mais esperado na sua vida. Mas aqui está o ponto. Ninguém chama de deleitoso aquilo que não experimenta. E talvez o problema de muitos é que nunca experimentaram o verdadeiro sábado. E eu me lembro que, alguns anos atrás, eu me alistei no exército e eu imaginava o seguinte, 18 anos, guardo o sábado e eu vou ser dispensado. E quando eu me alistei no exército, eu comecei a perceber que eu fui passando de fase para fase para fase. E eu já estava com quase os 2 pés dentro do exército. E eu falei, não é possível, morava numa cidade pequena, todo adventista do 7º dia era dispensado, e não era possível que eu seria o único que iria servir o exército. E eu comecei a ficar preocupado, e eu pensei assim, eu vou lá conversar com os responsáveis. Eu tinha 18 anos, não tinha muita ideia, né, do que eu estava fazendo nesse sentido. E eu fui conversar, e eu disse, olha, eu preciso falar com o comandante. Mas o que se trata? E aí eu expliquei para a pessoa, e a pessoa falou, olha, ele vai te receber. E eu cheguei lá, e ele falou, pois não, como posso te ajudar? E eu disse, olha, eu estou muito preocupado. E ele falou, qual é a sua preocupação? E eu disse, a minha preocupação é que eu estou vendo que eu vou servir o exército. E quando eu disse isso, aquele comandante ficou tão irado, mas tão irado, que ele bateu a mão em cima da mesa e falou, e qual é o problema servir o exército? E aí eu percebi, né? Eu falei, não é problema nenhum servir o exército. O meu problema não tem a ver em servir o exército, mas o meu problema está em outra questão. E ele, qual é a questão? E aí eu expliquei para ele, eu sou adventista do 7º dia, eu guardo o sábado. E ele disse, olha, tem 2 coisas que todo homem brasileiro sabe que vai acontecer na vida dele quando ele nasce. A primeira é que um dia ele vai morrer. E a segunda é que quando ele completar 18 anos, ele vai ter que servir a pátria. E eu falei, sim, eu entendo, eu compreendo, mas eu não posso servir aos sábados. Expliquei os motivos. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou liberar você das instruções aos sábados, só que alguns sábados
durante o ano você vai ter que vir, porque eu não tenho como mandar todo mundo fazer as instruções e depois eu pegar só você e levar você para fazer as atividades. E eu olhei para ele e pensei, como que eu vou fazer para ele entender? E aí eu pensei da seguinte forma, eu disse, sargento, se eu entrasse hoje num estabelecimento comercial e pegasse uma bala, um docinho, hoje nem tem mais, né? Naquela época era 10 centavos, né? Hoje talvez R$1. De R$1 e colocasse no bolso e saísse e não pagasse, perante a lei eu seria considerado o quê? Ele disse, você seria um criminoso, você está roubando. E eu olhei para ele e disse, da mesma forma seria eu com o meu Deus. Se hoje eu chego para você e digo assim, olha, eu sou fiel a Deus, eu obedeço à lei de Deus, mas eu abro exceções quando me interessa, eu seria também culpado diante de Deus. E aí então, ele compreendeu, ele entendeu, só que teve um problema, porque eu tive que servir o exército durante todo um ano. Mas para a honra e glória de Deus, eu pude guardar o sábado, sendo fiel a Deus, sem participar de instrução aos sábados. E aí, depois do pôr do sol, eu ficava de serviço, todo final de semana. Mas veja, nós precisamos experimentar o que é o sábado. E eu me lembro que quando tinha algumas campanhas aos sábados, de vacinação, de arrecadação de alimento, agasalho, eu colocava a farda e eu ia. E ele uma vez olhou para mim e falou, mas o que você está fazendo aqui? E eu disse para ele, eu estou cumprindo o propósito do sábado. E sabe, queridos irmãos, quando nós entendemos, quando nós compreendemos isso, nós percebemos que o sábado é um encontro com Deus, é um encontro com a família, é um encontro com a paz. O sábado é o único dia em que Deus diz, pare tudo e fique comigo. Deixe tudo de lado e esteja comigo. E quando isso acontece, o sábado deixa de ser um dever e ele se torna um prazer na nossa vida. Mas o sábado, ele também é uma recompensa, é um deleite em Deus. E então vem a promessa, né? Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei. Perceba a palavra, então, né? Então te deleitarás no Senhor. Existe aqui uma consequência no texto bíblico. Quando eu vivo o sábado corretamente, acontece algo dentro de mim. Quando eu vivo o sábado da forma como Deus deseja, da forma como Deus quer, algo acontece dentro da minha vida. Então te deleitarás no Senhor. Olha que profundo isso. Deus não promete coisas primeiro. Deus não promete, vamos dizer assim, bênçãos em primeiro lugar. Mas Ele promete Ele mesmo. O maior presente no sábado não é o descanso físico, mas é a presença divina, é a presença de Deus na nossa vida. E depois Ele diz, te farei cavalgar sobre os altos da terra. Cavalgar nas alturas da terra. E é interessante que as cidades, né, elas eram tipicamente construídas em colinas por causa de sua defensibilidade natural. E os exércitos, eles escolhiam colinas como pontos estratégicos de controle. E aqui nós temos então uma metáfora, né, de cavalgar nas alturas. E aqui é como se Deus estivesse falando para nós o seguinte, eu estou falando para você de vitória e de segurança. Eu estou falando de elevação, de viver acima das circunstâncias da vida. E por fim ele diz, eu te sustentarei. Isso fala de cuidado, de provisão, de segurança. Ou seja, quem honra o sábado, presta bem atenção nisso, quem honra o sábado,
vive sustentado por Deus. Nós sabemos que em Ezequiel capítulo 20, no versículo 20, a palavra de Deus diz assim, olha, santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Chegará um dia, queridos irmãos, em que o sábado será o diferencial na vida daqueles que escolheram obedecer a Deus e na vida daqueles que aceitaram um falso sábado. Chegará um dia em que toda a humanidade será colocada diante de uma situação: ou obedeceremos a Deus, ou obedeceremos às leis dos homens. Apocalipse capítulo 13, ele fala de duas bestas. A primeira besta, ela emerge do mar, e essa besta, ela representa o papado, o poder religioso. A segunda besta, ela emerge da terra, e ela representa os Estados Unidos, o poder político. E no tempo do fim, a segunda besta vai apoiar a restauração da influência da primeira besta. E a imagem da besta será uma união entre o poder religioso e o poder civil. E através dessa união haverá um decreto, o decreto dominical. E o decreto dominical, ele vai surgir dessa união entre o poder religioso e o poder político, com a questão que os habitantes do planeta precisam de um dia de descanso, que precisam estar com a família, que precisam de alguma forma cuidar do planeta. E agora então todos os habitantes do planeta serão colocados diante de uma situação: ou irão obedecer a Deus, ou irão guardar os mandamentos de Deus, ou irão obedecer às leis dos homens, guardando o domingo. E quando surgir o decreto dominical, nós agora vamos precisar nos posicionar. De que lado nós vamos querer estar? Aqueles que receberem a marca da besta, aqueles que aceitarem o domingo como dia de guarda, eles não irão poder comprar, eles não irão poder vender. E no momento em que nós não poderemos comprar, não poderemos vender, nós teremos que abandonar tudo, nós teremos que deixar tudo, porque Jesus está muito perto de voltar. E eu pergunto para você, quando esse dia chegar, quando nós não iremos poder comprar, nós não iremos poder vender, se a nossa vida não estiver alicerçada com Deus, se nós não estivermos firmes no assim diz o Senhor, nós estaremos firmes ao lado de Deus, ou cederemos às vontades do inimigo? Hoje é o tempo que Deus nos dá de preparação. Hoje é o tempo para nós olharmos para o sábado como o dia do Senhor, para sermos fiéis a Deus. Hoje não somos perseguidos por guardar o sábado, mas vai chegar um dia, vai chegar um momento onde nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Nós não poderemos mais comprar, nós não poderemos mais vender, porque somos obedientes a Deus, obedientes à guarda do sábado. E muitos dos filhos de Deus abandonarão a fé e se tornarão os maiores perseguidores do povo de Deus. Sabe por quê? Porque muitos vão dizer assim: olha, a minha vida inteira eu acreditei nessa questão do sábado, mas hoje eu entendo que o sábado, ele é uma pessoa, o sábado é Jesus, e Jesus cumpriu o sábado, e por ele ter cumprido o sábado, a minha vida está nele. Então, se a minha vida está nele, eu não preciso mais guardar o sábado.
Outros vão dizer, olha, o dia, ele era o sábado, mas ele foi alterado para o domingo, então agora vamos guardar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. E muitos do povo de Deus sairão das igrejas e se tornarão os maiores perseguidores do povo de Deus. E sabe, queridos irmãos, no momento do decreto dominical, o povo de Deus vai ter que sair, abandonar tudo. E eu pergunto para você, você está preparado para este encontro? Você está preparado para este momento? Onde nós teremos que deixar tudo, nós teremos que abandonar a nossa casa, os nossos bens, teremos que deixar tudo. E quando o povo de Deus sair das grandes cidades, e aqui há um detalhe muito importante, quando nós sairmos das grandes cidades, outros terão que ficar dentro das grandes cidades. Sabe por que outros terão que ficar dentro das grandes cidades? Porque ainda existe graça, ainda existe oportunidade. E muitos serão levados aos tribunais, porque são considerados rebeldes, porque teimam em não guardar o domingo, teimam em guardar o sábado. E muitos estarão diante dos tribunais, e muitos terão que testemunhar da fé nos tribunais. E quando testemunharem da fé dentro dos tribunais, muitos se converterão à mensagem de Deus, por causa da fé, por causa da palavra de Deus, por causa da vida de homens e mulheres que se colocaram nas mãos do Senhor, para obedecer à vontade do Senhor. E às vezes eu encontro com alguns irmãos que dizem assim, pastor, eu tenho medo da perseguição. Eu tenho medo do tempo do fim, porque a gente vai ser perseguido, a gente vai passar por situações difíceis, por situações complicadas. Veja, Deus conhece todas as coisas, e Deus sabe exatamente o nosso coração. Nós não precisamos ter medo da perseguição, queridos irmãos, porque Deus estará conosco em todos os momentos. Deus estará cuidando do seu povo. Muitos vão sim ser presos, vão sofrer, muitos vão passar por situações difíceis, mas estarão pregando o Evangelho até o último momento, porque enquanto Jesus está no santuário intercedendo pelos filhos e filhas, enquanto Jesus está ali como nosso intercessor, ainda existe graça, ainda existe oportunidade de salvação. As pessoas, elas podem se arrepender, elas podem se entregar a Jesus e elas serão salvas. Mas vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar. Jesus, ele sai do santuário, e no momento em que Jesus sai do santuário, quem está salvo, e quem está perdido, está perdido. O povo de Deus vai passar por um momento de grande angústia, porque o povo de Deus agora vai se perguntar, será que nós confessamos todos os nossos pecados a Cristo? Será que faltou alguma coisa a ser abandonada, a ser deixada de lado? E o povo vai passar por um período de angústia, o povo de Deus. Mas no momento em que Jesus ele sai do santuário, no momento que a porta da graça é fechada, e por que a porta da graça ela é fechada? Porque agora não há mais intercessor. Todas as coisas foram decididas. Quem se posicionou ao lado de Cristo, quem se posicionou ao lado da vontade de Deus e quem se posicionou contra a vontade de Deus, ao lado das leis dos homens. E no momento em que isso acontece, as pragas, elas começam a cair sobre os ímpios. E os ímpios, revoltados, dizem, Deus está irado. E Deus está irado contra este povo que se rebelou. Este povo que não quer ser igual a todo mundo, esse povo que insiste em guardar o sábado em vez de guardar o domingo. E agora a perseguição se intensifica ainda mais.
Jesus está perto de voltar. O sábado, ele é um sinal, ele é um selo de Deus. Queridos, nós estamos vivendo cada vez mais o tempo do fim se aproximando. Pouco a pouco a gente está vendo isso. Mas a grande questão é não estar preocupado com a perseguição, não é estar com medo do que vai ou não acontecer, mas a grande questão, eu estou pronto, eu estou preparado ao lado de Deus, eu estou pronto para ser fiel a Deus, mesmo que se eu tiver que dar a minha vida por amor à mensagem de Deus. O mundo vai numa direção contrária, todos irão guardar o domingo, todos irão defender o domingo, isso é profético, nós conhecemos, nós sabemos, mas nós como povo de Deus, nós somos a igreja remanescente, e quando eu digo que somos a igreja remanescente, eu não estou dizendo que somos os únicos a ser salvos, eu estou dizendo que Deus tem um povo que não se contaminou com uma mensagem contrária à sua palavra. Nós somos um povo que tem a mensagem de Deus. Deus tem os seus filhos espalhados em todas as igrejas, em todos os lugares da face da terra. Pessoas sinceras, que quando tiverem que se posicionar, elas entenderão, elas se posicionarão ao lado do sábado. Diante do universo, diante do mundo, todos terão que se posicionar, ou guardando o domingo, as leis dos homens, ou guardando o sábado, a lei de Deus. E falando isso hoje, talvez parece algo simples, mas nós estamos falando de todas as pessoas se posicionando. A maioria vai se posicionar contra a vontade de Deus. Muitos do povo de Deus que estão na igreja de Deus sairão da igreja. Você consegue compreender isso? Que muitos que estão aqui hoje, frequentando a igreja, que estão aqui conosco, sairão, abandonarão a fé e se tornarão perseguidores do povo de Deus. Querido irmão, querida irmã, nós não idolatramos o sábado. Nós guardamos o sábado, porque Deus assim ordenou. O sábado será colocado diante de nós, como selo, como sinal, daqueles que escolheram obedecer a Deus. Mas se hoje a gente não se importa em receber o sábado, a gente chega em casa atrasado, porque meu trabalho vai até tarde, chego atrasado, não recebo o sábado, não me despeço do sábado, converso a respeito de todos os assuntos, falo de tudo, não me preocupo com a alimentação da minha casa, vou no mercado comprar as coisas. Se em tempo de paz nós estamos procedendo dessa forma, imagine no momento em que tivermos que nos posicionar. E se nós obedecermos a Deus, nós não vamos poder comprar e não vamos poder vender. E eu não quero aqui de nenhuma forma criar um alarme, para você ficar assustado, apavorado, não é esse o objetivo. Mas é para você compreender que nós estamos nos aproximando do tempo do fim e que esta é uma mensagem distintiva que temos como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma mensagem que nos diferencia, além da mensagem do santuário, e que pouco tem sido pregado, pouco tem sido falado a respeito desse tema. Hoje, o dinheiro em espécie está cada vez mais difícil, não é mesmo? Todo mundo usa o cartão, todo mundo usa o Pix. E é fácil a gente começar a compreender, e eu não estou dizendo aqui, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não explica sobre isso, eu não quero criar aqui nenhuma ideia errada. Mas hoje a coisa mais fácil do mundo é talvez bloquear a pessoa de comprar e vender. Por quê? Se bloquear o CPF da pessoa, ela vai ficar restrita a um monte de coisas.
Você está preparado para ser fiel a Deus? Hoje Deus está dando para nós a oportunidade de buscarmos a Jesus, de reconsagrar a nossa vida a Deus, de fazer do sábado um dia santo, um dia deleitoso, um dia feliz. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de guardar o dia de Deus, entendendo que Deus quer ter um relacionamento mais intenso, um relacionamento mais profundo com cada um de nós. Nós precisamos voltar a sentir prazer no sábado do Senhor. Nós precisamos talvez de um recomeço. Precisamos dizer para Deus: Senhor, eu não quero apenas guardar o sábado, mas eu quero me deleitar em Ti. Eu quero estar com o Senhor durante todo esse dia. Irmãos, hoje é o tempo, hoje é a oportunidade que Deus está nos dando de recomeçar, de mudar, de alterar. E alguns dizem assim: ah, pastor, mas no passado não era assim, hoje é assim. Veja, os princípios de Deus, eles são os mesmos, no passado, no presente e no futuro. Deus não muda. Os princípios de Deus, eles não mudam, eles não se alteram. A cultura muda, as pessoas mudam com o passar do tempo, mas Deus não muda. Deus quer a nossa fidelidade. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de se firmar na palavra de Deus. Quando chegar o momento, muitas pessoas vão dizer assim: Deus não quer que os meus filhos fiquem sem comida. Deus não quer que a minha família fique sem remédio. Deus não quer ver o sofrimento das pessoas que eu amo. E por isso, eu não vou ficar ao lado dos adventistas do sétimo dia. Eu vou ficar ao lado daqueles que obedecem, que guardam o domingo. É neste grupo que você quer estar? Ou é no grupo daqueles que serão fiéis a Deus até a volta de Jesus? No grupo daqueles homens e mulheres que não estão preocupados com a perseguição, mas estão preocupados em serem fiéis a Deus. E deixa eu dizer uma coisa importante para você aqui. A gente ouve muito falar de vida no campo. E o Espírito de Profecia aconselha realmente a gente ir para o campo para ter uma vida mais simples, uma vida mais saudável, uma vida na presença de Deus. E nós, se nós podemos fazer isso, devemos fazer. Mas o que eu tenho visto é muitos irmãos e irmãs querendo abandonar tudo por medo da perseguição. Vai chegar a perseguição e a gente não vai ter o que comer. E é lógico, aqueles que podem, eles vão preparar o caminho para aqueles que vão depois. Mas a gente não deve ir pelo motivo errado. Se a gente for, a gente não tem que ir pensando que a gente vai ser perseguido. A gente deve ir entendendo que nós precisamos ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor das grandes cidades, fugir das grandes cidades. E vamos preparar o caminho para os nossos irmãos. Só que vai chegar um momento que a perseguição também vai chegar nos lugares afastados. Quando as pragas começarem a cair, o povo de Deus vai ser perseguido. O que eu quero dizer com isso é para você se apegar a Deus, a palavra de Deus. Deus vai precisar de pessoas que possam ir antes para o campo, para preparar o caminho. Deus vai precisar de pessoas. E Deus vai precisar de pessoas aqui nos grandes centros, para continuar pregando o Evangelho, para continuar falando, para continuar testemunhando da fé, para que outras pessoas também se decidam ao lado de Cristo. Querido irmão, querida irmã, que o nosso desejo, que a nossa oração nesta manhã, seja de estar pronto, de estar preparado. Mas para que isso aconteça, a gente não pode pensar somente no tempo da perseguição. A gente precisa pensar no dia de hoje. Como eu estou guardando o sábado? Você gostaria nesta manhã
de dizer para Deus: Senhor, eu preciso de um recomeço em relação à guarda do sábado. Eu preciso mudar algumas coisas no meu lar, na minha casa, na maneira como nós recebemos o sábado. Eu preciso mudar. E eu gostaria de saber quantos precisam mudar e gostariam mudar. Deus seja louvado. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que nós sejamos fiéis a Deus, não somente quando a perseguição chegar, mas a partir de hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.